Chegou a hora de mais um lançamento da editora Pipoque Nanquim. E ó, vou te falar, nem só de Máscara e Tartaruga Ninja dá pra viver o catálogo da editora, não é mesmo? Opa. O catálogo aqui é muito diverso. É muito diverso. E seguindo naquela nossa ideia de resgatar nomes importantes dos quadrinhos clássicos e dos quadrinhos contemporâneos para formar um catálogo que a gente, como leitor apaixonado, como colecionador apaixonado por quadrinhos, julga que é o catálogo, a curadoria ideal, seguindo nessa lógica aí, nós trouxemos mais um nome, dessa vez dos quadrinhos contemporâneos, importantíssimos, tido inclusive numa pesquisa recente como a terceira desenhista mais importante dos quadrinhos de hoje e a 14ª. O roteirista? É. Exatamente, você vê só. Estamos falando de Beck Clunan, com seu padrinho Por Deus ou Pelo Acaso, lançado lá fora de modo independente. Primeiramente, nesses 3 quadrinhos aqui, já nós vamos falar mais sobre a produção independente dela, e compilada recentemente pela Image Comics e licenciada pra nós diretamente pela Image Comics. Sensacional. Temos o Image no catálogo. Exatamente. Abrimos essa porta, hein? Mas foi muito tempo de briga, mas deu certo. Deu certo. Mas abriu mais também, né? Logo vem mais coisa da Image aí também, né? Passa o boi e passa uma boiada. Passa uma boiada. Beck Clunan, seja bem-vinda ao catálogo Pipoque Nanquim, mano. E vou te falar, cara, eu e o Danielzinho, a gente trabalhou, na época Mitos Panini, a gente trabalhou com muitas coisas da Beck Clunan. E a gente tinha um carinho muito especial pelo trampo dela. Então foi bacana conseguir trazer esta HQ pra cá. Cara, agora. foi absolutamente sensacional. Eu adoro a Beck Clunan. Quando ela veio pro FIC em BH em 2013, eu fui lá no stand dela, conversei com ela, troquei uma ideia, comprei esses originais aí. Você comprou os 3 com ela? Direto com ela, tanto é que tá autografado pra mim e tal. Os 3 estão autografados? Estão autografados, você vai ver. Olha, que legal, Danielzinho. Ela fez um desenho pra mim no meu sketchbook, assim, nossa, mas de uma gentileza, cara. Ela é muito gente boa. E eu adorei na época essas 3 HQs aí, que ela lançou de maneira independente e foi um puta de um sucesso, preto e branco e tal. E foi um baita de um sucesso. Aí agora, em 2020, trazer isso pela editora Pipoque Nanquim é mais uma daquelas realizações, assim, sabe? Eu não fazia ideia que isso poderia acontecer em 2013. Não, isso está acontecendo. É fantasia medieval. Isso é espada importante, e feitiçaria. Né? A gente, voltando à fantasia, que, publica um monte de coisa de fantasia, é um dos né? nossos gêneros favoritos aqui da editora. Fazia um tempinho que já não saiu alguma coisa, então pá! Estamos de volta aí na espada e feitiçaria, cara. Adoro essas histórias medievais, né? E essas 3 obras que ela fez, a primeira delas foi a Wolves. Todas ela lançou primeiramente independente. Depois foi colorido pela Image e foi colorido pelo Lee Loughridge. Que faz um monte de coisa da Vertigo, da DC. É um colorista excepcional, cara. E ele dá um outro nível de qualidade pra arte da Beck Clunan. Ficou perfeito. Primeiro ela lançou Wolves, que é uma história focada em lobisomem. Em 2011 essa daí. 2011. Depois ela lançou o The Mire, uma história focada em fantasmas. Premiadíssima. Então essa ganhou... Foi essa que ganhou o Ganhou Eisner? Em 2013 essa daqui, né? Sim. Pois é, essa daqui chegou a ganhar o prêmio Eisner de melhor história. Melhor história independente ou não? Independente, Melhor história at all. Não, melhor edição única. Aí, tá vendo só? The Mire. E depois concluiu a trilogia dela, de fantasia, com Demeter, que é focada numa outra criatura. Como é que é o nome? É uma criatura folclórica também chamada Selkis, que são tipo focas, animais marinhos, que conseguem se despir da pele pra caminhar como humano na terra, assim. Da hora, bem mano. legal. Então você consegue reparar que isso daqui é fantasia, mas tem um pezinho no terror. Sim, tem um pezinho. Tudo foi compilado com o título Por Deus ou Pelo Acaso, By Chance or Providence. Numa edição que tem 132 páginas, totalmente colorida, com muitos extras que são maravilhosos. Um monte de arte dela, um caderno de esboços e de pin-ups. Como desenha final. essa mulher? Nossa, desenha demais, senhora. cara. Desenha quando você fica babando na arte dela. Nós vamos falar da narrativa gráfica e tal. Como de praxe aqui, a gente faz o lançamento e um vídeo explicando tudo sobre a obra e sobre o autor. Então você vai ver tudo isso aqui no canal. E quanto que tá custando a nossa pré-venda, Danielzinho? R$ 62,90. Mas quem comprar até dia 1º de maio, dia do trabalhador, vai pagar R$ 44,00 só. 30% de desconto. R$ 44,00, 30% de desconto nesse nosso lançamento. Formato americano. Capa dura, lindo pra caramba, mas olha, vai ficar espetacular. Papel couché de alta gramatura. Alta gramatura. Nossa, as cores estão impecáveis. Olha, é um gibi assim. A planta já tá aqui, ó. O pessoal vai ver as imagens aí e vai babar na arte dela, cara. Já estamos corrigindo, já vai
vai ser impresso de vez? É o primeiro lançamento nosso de maio, de 2 títulos que serão lançados nesse mês. Isso aí. Esse aí deve chegar pra galera lá por volta do dia 15, 17 de maio, né? Bom, antes de passarmos pra toda a bibliografia da Beck Clunan, vamos falar primeiro dessa obra aqui, Por Deus ou Pelo Acaso, que foi uma das responsáveis por consagrar o nome da Beck Clunan definitivamente no mercado de quadrinhos norte-americano. Total, o nome dela deu outra volta quando ela publica essas 3 edições aí. Você sabe que ela é um caso à parte, né? Porque ela produziu para todas as grandes editoras, produziu para DC, para Marvel, para Dark Horse, para Image. Ainda produz. E em meio a todo esse processo louco, ela tá com esse pé no independente, cara. Ela encontra e faz as obras do coração dela. E essa daí, comumente ela cita como a obra mais importante da vida dela, porque ela colocou muito de si aí. A gente falou das coisas das criaturas mitológicas, lobisomem, fantasma e tal, só que tem muito romance aí também. Ela é uma pessoa muito romântica, então tem um quê melancólico, triste, tem terror, mas tem todos esses outros tons. Tem assim. um tom de mistério também. E tudo muito por conta do passado dela, da leitura que ela gostava. Ela sempre foi uma apaixonada por fantasia. Ela é tão romântica, Danielzinho, que o quadrinho abre com uma dedicatória dela. Dedicado para aqueles que têm uma queda por seus personagens. Que ela fala isso, ela fala, você tem que se apaixonar. Se você quer que seu leitor se apaixone pelos personagens, você tem que estar apaixonado por eles na hora de fazer, assim. E a influência dela da fantasia, ela sempre gostou muito de literatura medieval, saga do Rei Arthur e tal, e ela sempre gostou muito dos romances de época, principalmente do período gótico. Ela cita comumente o Jane Eyre, Morro dos Ventos Uivantes, até a gente falou no programa da Jane, a gente cita bastante esse cenário do Jane Eyre e tal. Então ela gosta muito disso, aí ela colocou tudo aí. E apesar de ser um quadrinho fantasioso, um quadrinho totalmente ficção, tem muito do coração dela, dos sentimentos dela aí. Então ela fala que a obra que ela fez até agora é a mais importante da vida dela. Apesar de ter feito tudo isso, a mais importante, que ela mais gosta, que a mais ela tem ligação emotiva, é com a trilogia Por Deus ou Pelo Acaso, cara. Legal. O nome dela já estava bem consagrado, a gente vai falar. Ela já tinha concorrido a um monte de Eisner, tinha ganho o Eisner naquela antologia. Já tinha trabalhado pra Vertigo, tá? A gente vai dar um panorama da carreira dela. Tinha feito os trabalhos com Brian Wood também. Sim. Aí quando ela ganha com o Eisner de edição única, com o Demeyer, nossa, aí o mundo é dela, cara. Ela entra numa espiral de produção e de coisas, convites pra tudo quanto é lado, e realmente vira uma das quadrinistas contemporâneas mais importantes de todos os tempos. Ela diz também que é um dos que ela mais gostou de fazer e mais ficou feliz por ser premiada, porque esse aqui é um quadrinho que ela cuidou de tudo, né? Tudo. Ela letreirou, independente total, ela imprimiu, cara. Ela escolheu papel, ela escolheu as cores de capa, formato, balonamento. Ela não teve editora, não teve roteirista, o roteiro é dela, a arte é dela, ia pra tudo, a arte final é dela. Tudo certinho, entendeu? Tudo pra evento, pra vender. Tanto quando eu encontrei ela no FIC, ela chegou com as caixonas lá pra vender pra galera, assim, então, sabe? Que legal, hein, negócio totalmente independente mesmo, totalmente autoral, e foi esse sucesso colossal, né, cara? Então você vê o talento dela, fazendo tudo sozinho, ela fez tudo certinho, tudo perfeito. Eu lembro isso aqui quando saiu no Brasil, principalmente esse aqui, o Demeyer, eu lembro da galera comentando isso no evento, porque eu fui nesse mesmo FIC que você, mas eu acabei não comprando o quadrinho lá. Me arrependo pra caralho, porque eu devia ter um original da Beck Clunan, mas eu não comprei porque era inglês, eu não tenho quadrinho inglês na minha coleção, eu falei, não vou comprar, mas me arrependo amargamente. Mas estava sendo super comentado lá na época no FIC, a mesa dela com uma fila imensa, isso em 2013, né? Ela nem tinha feito tudo que ela já fez até hoje. Ela tinha feito Batman já, né? Em 2012. Mas, foi a primeira mulher a desenhar o Batman. Mas não tinha saído Batman. aqui ainda, né? Pois é, ainda não tinha saído no Brasil, exato, mas ela tinha feito lá fora. Primeira mulher a desenhar o Batman. Eu separei uma frase muito legal que diz o seguinte, ó. Demeyer, que foi laureada com o Prêmio Eisner em 2013, é um exemplo excelente do porquê Beck Clunan é uma das melhores quadrinistas da atualidade. Em apenas 24 páginas, ela cria todo mundo de encantos e aventura ao melhor estilo espada e feitiçaria, conduzindo a trama e usando recursos narrativos com mestria. Essa frase saiu no Universo HQ. Caralho, que frase ainda Saiu no Universo HQ em 17 de março de 2014 e foi escrita por Daniel Lopes. Você fez uma resenha disso aqui? Pois é, tá que negócio maluco, cara. Nossa, tá tudo ligado aí? Tudo ligado, cara. Pô, você lembra que em 2011 eu fiz uma resenha pro Universo HQ de Blood. Dando 5 estrelas. A gente falou isso no Em vídeo. 2014 você fez uma resenha de Demeyer dando quantas estrelas? De 4,5 estrelas. 4 estrelas? Caraca, Danielzinho! E hoje, anos depois, lançando. E eu nessa época fiz uma resenha do Zephide. Do Aspire. Que tem capa do Esteban Maroto, inclusive. Olha Quem só, sabe, quem sabe. Que legal, Sensacional, né, cara? Muito foda. Mas esse resumo que você deu aí, é isso aí mesmo, cara. Apesar de serem histórias curtinhas, são 3 contos, né? 3 contos de...
não muitas páginas. 24, 28 páginas. Ela estabelece um mistério e quando você termina de ler, você fala, caraca, agora eu entendi. É uma leitura que no caminho você vai vendo onde que ela quer chegar. Quando você chega no final, você fala, puta, olha que sacada. São histórias pequenininhas, com sacadas muito boas. Tem muitas idas e vindas na história, não é exatamente cronológico. Só que, cara, é tão caprichoso, ela presta tanta atenção aos detalhes. The Meyer, por exemplo, tem quadros em que ela usa as árvores num primeiro plano, servindo como a divisão de quadros, como a sarjeta. É um exemplo, um único exemplo que eu posso dar agora de vários outros de capricho narrativo que ela coloca, emprega nessa obra. E tem uma coisa sensacional que ela pega momentos muito definidores dos personagens que ela está trabalhando aqui. São sempre personagens muito cativantes, todos eles envolvem ali um romance, tá? Um amor passado ou no tempo atual dela. Pode que todos eles, né? Todos eles envolvem isso. Só que você percebe que todos eles têm uma história pregressa muito grande, um mundo muito vasto. Você percebe que ela pensou em todo aquele mundo. Na primeira história tem um caso lá que mostra um rei, mostra a princesa e tal, envolve todo o lance do caçador de lobisomem e tal. Ela falou que ela pensou em toda a história para esse reinado, para esse rei. Como ele virou rei, como é que o caçador virou caçador. Ela pensou em tudo isso, só que ela não desenvolve nas páginas, porque ela escolheu contar aquele caos, aquele momento definidor da vida desses personagens. Ou seja, tendo o panorama inteiro da história de todos eles, é mais fácil você destacar um pedacinho da vida deles e contar aquilo com maestria. E você percebe que esses personagens são vividos e tem tudo isso aí, às vezes com uma palavra, um balão de recordatório sutil, detalhe de roupa, de vestimenta velha, de, sei lá, do castelo mais suntuoso, tudo detalhe, você percebe que o mundo é muito maior. Inclusive um dos sonhos dela é continuar, a primeira história de Wolves, é continuar a expandir essa história aí. Ela não teve tempo de fazer isso porque é um negócio independente, e a agenda dela, por conta de todos esses convites das grandes editoras aí, é super atolada, né? Mas ela pensa em um dia desenvolver a história desse primeiro conto aí, o Wolves. Qual foi o veículo de mídia que deu a ela a terceira posição de artista mais influente contemporâneo? Foi o CBR. Em CBR. 2015 o CBR ele fez uma votação popular para ver quem eram as mulheres mais importantes da indústria dos quadrinhos mundiais de todos os tempos. Ela foi votada como melhor desenhista em 3º lugar e melhor roteirista em 14º lugar. Olha aí, que é um negócio impressionante, né, cara? Muito legal. E outra coisa que tem sobre as histórias, assim, elas são todas curtinhas e tem esse momento muito único dos personagens. E tem a coisa do final. Ela declara em várias entrevistas que ela gosta de fazer um final que satisfaz, mas ao mesmo tempo te deixa curioso por mais. O que pode acontecer a partir dali com aqueles personagens? Os 3 finais, eles funcionam como um anticlímax aqui. E eu acho que é extremamente charmoso para a proposta do quadrinho isso. São introspectivos os finais. Não um ponto final, um ponto e vírgula, né? É tipo, opa, o final, olha só. Aconteceu isso, concluiu a história que ele queria contar. Mas esses personagens estão todos vivos, né? A primeira história, a Lobos, eu revisei esse quadrinho já várias vezes. A primeira vez que eu fiz a leitura, eu fiquei boiando no final. Aí eu voltei e reli na outra revisão que eu fiz. Aí eu entendi o final, tá ligado? Porque relendo você presta mais atenção aos detalhes. Aí eu falei, caralho, aí é triste o final. É triste, extremamente triste. É muito melancólico. É isso que aconteceu, caralho, mano. É muito triste. Você precisa ficar atento à leitura, Bruninho, porque não é só a mesma pessoa que tá narrando. Às vezes tem mais de uma pessoa narrando o quadrinho. Tem pessoa que não apareceu na história ainda, que é o narrador, né? E acontece isso. Tem muita sacada. Você vê que ela pensou muito pra fazer o roteiro. É tudo amarradinho. A The Meyer, que aqui ficou como o Pântano, é maravilhosa nesse sentido aí. Você termina o gibi, preferida é o você Pântano. termina o gibi, é uma página dupla excepcional, você termina, você imediatamente vai começar de novo a ler. Sim, eu fiz isso. Eu fiz isso, na primeira revisão eu fiz isso. Ela falou isso, a minha ideia era, eu queria fazer um roteiro que mexesse com a cabeça do leitor e na hora que ele terminasse, imediatamente ele voltasse para a primeira página. E acontece com todo mundo. E sabe por que eu fiz isso? O Pântano é a tua favorita. A minha favorita é o Pântano. E eu fiz isso justamente para garantir uma boa revisão, porque aí quando você chega no final, você entende o que tá falando, deixa eu voltar e ver se o nosso texto está traduzido certinho e formatado para isso que é apresentado no final. Né? E aí eu fui melhorando ainda o texto nesse sentido, sabe? É muito louco. E a terceira história é a Deméter. A Deméter é a que eu mais gosto, até por me apresentar uma personagem folclórica que eu desconhecia, nunca tinha ouvido falar. Não conhecia também, eu acho que acho que é do mundo celta, da mitologia celta que ela tirou isso daí, não tenho certeza agora. Selkis. É o Selkis, né? Cara, eu fiquei fascinado pela criatura que ela apresenta, cara. Ela diz que essa mesma é a história que ela mais colocou tudo dela ali, tem muito dela. E como eu falei, nada biográfico,
mas tem muito do que ela sente ali de relacionamento passado e tal. Você percebe que ela é muito coraçãozão, assim. A galera você falou do que ela sente, muito dela, ela é muito fã de mangá. Ela vem de uma escola de quadrinhos japonês que tem muita influência também na obra dela. Eu diria que o traço dela transita muito. Fica uma mescla entre mangá e o quadrinho norte-americano. Quando você fala da Academia Gotham, por exemplo, é uma coisa muito mais próxima de mangá. Eu também acho. Aqui é uma coisa um pouquinho mais próxima do comics mesmo. Mesmo nos extras, tem dois momentos em que ela faz tirinhas complementando algumas das histórias, e essas tirinhas são bem a pegada de mangá. Sabe, porque leitor de mangá tá habituado a chegar no final e ter um extra da autora fazendo uma tirinha com uma piadinha envolvendo os personagens. Isso é muito mangá. E ela, inclusive, lançou quadrinhos pela editora Tokyo Pop, que é uma editora de mangá importante lá nos Estados Unidos, sabe? Ela ama muito, mangá. Essa coisa do mangá, ela tem eu gosto de comparar ela com o Paul Pope. O Paul Pope também tem um estilo muito único, muito dele, assim, e é toda uma mescla de mangá, que é uma referência total pra ele, com quadrinhos norte-americanos, né? A Becky Cloonan faz isso também. Você vê que ela estudou muito mangá, coisa de expressão, algumas conduções de narrativa, assim, é muito do mangá. Só que ela faz isso muito bem adaptado pro mercado norte-americano. Esse né? é um quadrinho bom pra apresentar pra galera, pra fazer a passagem entre os fãs, né? Por exemplo, um fã de comics pode se interessar por mangá depois de ler isso daqui. E vice-versa. O fã do mangá pode se interessar por comics depois de ler isso aqui. É um quadrinho perfeito pros dois públicos, tá ligado? Eu acho muito legal nesse sentido. Então, e ela fez esses quadrinhos independentes, chamou a atenção de todo mundo com isso daí. Os quadrinhos acabaram esgotando, obviamente, a tiragem dela acabou, e isso ficou fora de catálogo. Eu li uma entrevista dela, acho que de 2014 ou 2015, que ela falou que tinha vendido coisa de 7 mil exemplares de cada um desses daí. Cara. Olha só, vendeu pra caramba. Vendeu pra caramba, é um puta de um sucesso. É maior que a tiragem do Pipoca Nanquim. Foi um boca a boca muito louco, cara. E ela continuou fazendo. Depois de um tempo, acho que em 2015, se eu não me engano, ela fez tipo um catarse pra fazer um capa dura sob encomenda. Também esgotou rapidamente. Assim. Tá. Questão de meses. Entendi. Ela vendeu um de luxo dessa daí Uma direto. coletânea. Coletânea. Aí, posteriormente, já próxima com a Image, porque recentemente ela fez uma série... Ela já tinha um relacionamento com a Image, né? Que ela fez outras coisas, fez o Salter Cross e Exatamente. Tal, né? Aí ela se aproximou da Image e decidiu lançar uma edição definitiva, colorida e tal. Foi feita as letras de novo, e aí saiu esse compilado aí. Até com uma revisão de texto e tudo. Que é justamente o que o Pipoca Nanquim trouxe aqui pro Brasil. Edição caprichadíssima! Como é bom falar de quadrinho bom. Pois digo mais, como é bom lançar quadrinho bom! Bom, e a Becky Cloonan, como a gente falou, já tinha bastante estrada até chegar nesse ponto da carreira. E depois desse ponto em diante, a carreira dela deu uma reviravolta, ela ficou muito requisitada por todas as grandes editoras, tanto que nunca mais teve tempo de voltar a fazer os quadrinhos independentes, e espero que um dia ela faça isso. E nós vamos falar agora um resumão da carreira da Becky Cloonan e por que ela é tão importante pro mercado norte-americano atual, sabe? E é muita coisa, então vamos passar nas coisas mais importantes mesmo. Sim, cara. Porque ela fez... Não dá pra fazer... Ela fez muita capa, muita. fez muita história curta pra vários personagens da Marvel e da DC. Essas todas a gente não vai mencionar, nós vamos mencionar os principais, né? Na carreira dela, ela virou uma pessoa muito importante. Tipo, todo projetão da Marvel e da DC, eles tinham que contar de algum jeito com a Becky Cloonan. Ou fazendo capa, ou fazendo uma historinha curta, ou um roteirinho, alguma coisa. Na recente morte da Thor, apareceu um negocinho da Becky Cloonan. Na nova série da Arlequina, chamaram ela pra fazer um negocinho também. Tem sempre um dedinho dela aí. Porque ela é muito bem relacionada também. Então as pessoas sabem que é legal trabalhar com ela cumpre prazos. E o nome dela chama atenção. Exatamente, o nome dela é muito bom. Se aparece Becky Cloonan lá, a parada já tem chance de ser um sucesso, assim, claro. Sabe? Ela tem um nome muito, muito forte. É que nem colocar o Rafael Grampá hoje em dia pra fazer uma página, pra fazer uma pin-up, uma capa. O nome Rafael Grampá chama atenção também. E muito da trajetória desses dois tem em comum também. Tem em comum, exato. Vamos chegar nisso. A Becky Cloonan, ela nasceu em 1980, então ela é nova, tipo, ela tem 40 anos. Ela começou a produzir quadrinhos nos anos 2000. Ela sempre quis ser desenhista, assim. Nasceu na Itália, nasceu é verdade. Nasceu na Itália hoje e foi naturalizada norte-americana hoje em dia. Ela começou a estudar arte propriamente na School of Visual Arts e tal, só que abandonou o curso lá quando ela percebeu que a coisa era muito cabeçuda e não estava agradando ela, respondendo ao instinto dela, né? Ela abandona e ela começa a fazer quadrinhos nos anos 2000, fazendo mini comics, tentando fazer coletânea e tal. Ela participou de um coletivo super importante, super interessante dos quadrinhos norte-americanos, chamado Meatals, com uma galera muito boa, assim. Tem vários caras dessa época dela que estão saindo e virando grandes nomes nos últimos tempos aí, né? Só que
A primeira publicação dela, de vulto mesmo, acontece quando ela conhece o Brian Wood, que vira um parceiro habitual dela. Sim, faz uma dupla dinâmica esses dois. Um grande roteirista. Em 2003 ela lança Channel Zero, Jane One, com Brian Wood. E aí começa a ter uma respeitabilidade, assim. Porque você tem um roteirista bom e uma desenhista muito boa. Na sequência, eles perceberam que eles tinham um entrosamento trabalhando juntos que era excepcional. Tanto que eles trabalham várias vezes depois. Várias vezes depois. Em 2005, eles retomam a parceria, né? Logo depois do Channel Zero, eles começam a trabalhar nessa maxi-série aqui chamada Demo. A Demo, ela sai depois pela Vertigo em 12 edições e eles fazem uma edição complementar aqui. Primeiramente sai pela mesma editora que lançou o Channel Zero. Isso, né? de não muito renome e tal, e não era tão grande. Mas aí a Vertigo se interessa, compra os direitos, eles republicam o que já tinha saído e estendem a série ainda. A gente já tem indicou essa HQ aqui no programa da Vertigo. Quadrinhos da Vertigo que deveriam sair no Brasil. Exatamente. Lá naquele programa tinha O Ninguém, inclusive, em mesmo, cara. muito antes da gente lançar O Ninguém aqui no Brasil. Tudo ligado, tudo ligado. Que loucura. Demo tem que sair no Brasil também, pelo visto, porque dizem que é muito foda. É muito bom. Olha, ela tem um desenho foda que ela fez aqui pra mim, ó, que bonito, ó. Ah, esse também tá autografado, também, né, esse é o desenho aqui, ó. Olha, a mangá, tá vendo? É porque eu adoro realmente bem o trabalho mangá isso dela, aí, cara. que legal, cara. Aqui eles chamam muita atenção, porque eles são nomeados, indicados a dois Eisner, de melhor minissérie e depois de melhor edição única, cara. Aí em 2006 ela lança sua primeira graphic novel solo, que é aquela pela Tokyo Pop que você falou. Ah, sim. Que é East Coast Rising. Por essa daí, ela também é indicada ao Eisner. Também. Vai vendo? Ela terceira indicação já. Terceira indicação. Essa daí concorre de melhor nova série. Depois, logo na sequência, ela entra outro projetão da Vertigo, que é o American Virgin, junto com o Steven T. Seagal. Eles produzem cerca de, acho que 23 edições, e infelizmente é cancelada. Não tem uma conclusão pra isso daqui. O American Virgin. Acho que até por isso nunca saiu no Brasil, mas é um gibizão, viu, cara? Muito, muito legal esses dois exemplares aqui. E o American Virgin, ela faz até 2008, fazendo outras coisinhas, já começa a fazer capa, começa a participar de outros projetos, mas a parada muda de figura mesmo em 2008, com o lançamento dessa antologia aqui, Five. Que é uma antologia muito interessante, né? Porque além da Becky Cloonan, tem Gabriel Bá, Fábio Moon, Rafael Grampá e Vasilis Lobos. O nome de todos esses caras bombaram por conta desse aqui. Cara, bombaram de um jeito. Eu lembro quando isso foi lançado, o tanto que a galera comentou. Nossa. Foi na mesma época, se não me engano, do mesmo Delivery aqui no Brasil. Foi. Então o nome do Rafael Grampá bombou tanto pelo Five quanto pelo mesmo Delivery. E o nome da Becky Cloonan e dos Gêmeos, bombou. Porque esse quadrinho aí chama Five, porque cada um faz uma historinha, então é uma antologia, e ganhou o Eisner. E de melhor antologia. É muito curioso, eles pegaram um recorte interessante, porque a Becky Cloonan faz uma história chamada Gabriel Bá. O Fábio Gabriel faz uma história chamada Becky Cloonan. O Vasilis faz a Fábio Moon. E o Vasilis é um grego, tá, galera? É um autor grego. Faz uma história chamada Vasilis Lobos. Eles se homenageiam. Se homenageiam. Aí a parada ganha. A sua tá autografada, pelo que eu vi aqui? Tá autografada também. Nossa, Danielzinho, olha aí. Autografada pela galera inteira. Danielzinho ficou na fila da Becky Cloonan lá no FIC, cara, e a fila crescendo. E ele autografou tudo. Com o bolo. Só falta o Grampá aqui pra te falar. Falta o Grampá e o Vasilis. Mas tá os Gêmeos e a Becky Cloonan. E aí eles ganham o Eisner em 2008 com essa parada aí. E é a primeira vez que brasileiros ganham o Eisner, né? Ah, foi a primeira vez, pode crer, que brasileiro ganhou o Eisner. Recentemente teve até uma polêmica envolvendo o nome do Grampá aí e tal, porque ele falou uma declaração que deu a entender que tipo, os quadrinhos nacionais começaram com o Eisner, que eles ganharam com essa antologia aí e tal. E continua sendo falado pra caramba. Five continua sendo mencionado pra caramba. Danielzinho, e muda a vida de todo mundo envolvido. Essa edição é raríssima, cara. Raríssima. É difícil de achar isso aqui hoje em dia pra vender, cara. Mesmo. Ô, Danielzinho, a sua tá autografada. Vai estar pro Daniel. Senão já é garfão pra mim. Tira os olhos, cara. Tá louco? Ô, Danielzinho, deixa comigo que eu vou fazer uns inserts aqui pro vídeo. Safado. Não devolvo mais. E em 2008 também, eles, junto com essa mesma galera, menos o Grampá, com o Bio Moon e o Vasilis Lobos, eles lançam aquela Pichu, que chegou a ser até lançada no Brasil. Lançou isso aqui. Pela Devir. Também desse mesmo grupo aí. Depois do Pichu, ela faz uma história pro Buffy, começa a participar de vários projetinhos. Vocês vão ver que tem várias histórias pontualmente. Como a gente falou lá no começo, ela foi recebendo muitos convites. E fazendo uma história aqui, outra ali, outra colar, né? O Buffy Caçadora de Vampiros teve uma história dela também. Tipo, em 2011 ela participou do Northlanders, que aqui saiu como Vikings de novo, com o Brian Wood. Tem uma história dupla dela, bonita pra caramba. E aí começa, 2011 sai Wolves,
2012 o The Maya e 2013 o The Matter. Vem aí nessa sequência. Trilogia. E isso ela não parou, ela continuou fazendo várias outras paradas. Em 2012, Danielzinho, é importante citar que ela foi a primeira mulher a desenhar o título principal do Batman, que é o título Batman mesmo. Olha que loucura, o título estava com quase 80 anos de idade e nunca uma mulher tinha desenhado uma história. Perguntaram pra ela assim, como é que foi a sensação de ser a primeira mulher a desenhar o Batman? Ela falou, eu fiquei sabendo só depois. Sorte que eu não fiquei sabendo antes, porque se eu soubesse antes, a pressão ia lá na casa da altura, eu não sei se eu ia conseguir. Eu não sabia. Ela falou, eu nem me toquei, eu fiz o meu trabalho lá, mas eu não sabia. Depois que foi repercutir isso pra caramba que eu fiquei sabendo. E eu vou te falar, Danielzinho, eu fui o editor disso aqui no Brasil e eu não saiu sabia aqui, disso né? também. Noite das Corujas. Primeiro saiu na revista mensal, claro, se eu não me engano na edição 14, e depois foi reeditado aqui. E se eu soubesse, eu teria feito uma matéria com certeza, cara. E ela fala assim, sorte que eu não sabia, que é um absurdo, né? 70 anos de personagem, nunca uma mulher ter desenhado ou escrito uma história. A revista principal, né? A revista Batman. Pois é. Então foi um momento importante pra ela e aí também, de novo, virou notícia no mundo inteiro, né? Depois disso ela fez também parte daquela história do casamento, junto com o Tom King. Sim, ela mais pra frente participou já. também como convidada. Mas aí, em 2013, tem um momento sensacional da carreira dela, que tem tudo a ver com a editora Pipoca Nanguinha aqui, que ela faz Conan. Ela faz desenha. Conan com o Brian Wood. Com o Brian Wood de novo. Não entendo como isso nunca saiu no Brasil, também, cara. Não sei. Comeu uma bola violenta, desculpa falar, cara. A Mitos por quê? Porque isso foi na época da Dark Horse e não é qualquer história, foi a Rainha da Costa Negra. Pois é, cara. Uma saga importante. Aclamadíssima lá fora. A galera fala que é sensacional. Eu nunca li essa versão dela. E não saiu no Brasil até hoje, cara. Por quê? E agora já não dá mais também, né? Porque o contrato da Dark Horse com o Conan já miou, agora é da Marvel. E logo logo a Mitos também perde esse contrato aqui no deve Brasil. Deve estar num embrólio meio maluco aí. Então. Mas será que o público brasileiro nunca veio ver o Conan da Beck Cluna? Conan da Beck Cluna. Sacanagem, acho né? que não saiu nem do Brian Wood nada, porque eu acho que ele fez outras histórias. Fez outras histórias. E foram 2 sagas que ele fez com a Beck Cluna. E 2 sagas. Depois da não saiu nenhuma. Não saiu nada. Não é possível, velho. É um projetão que ela fica bastante tempo. E aquilo, ela ama essa parada medieval. E fazer Conan, imagina, prato cheio pra ela, né, cara? E ela consegue, ela sempre... Aí que tá, a Beck Luna sempre consegue dar o tchan dela pros personagens. Ela pega esses personagens super consagrados, Batman, Conan, Justiceiro, que a gente vai citar mais pra frente, esses vários convites, Vingadores, sei lá, e ela sempre dá o toque dela, assim, sabe? Ela é muito, muito talentosa. E tem o lado também da carreira dela, que é de roteirista, que ela começa a atuar cada vez mais nisso. Atualmente, hoje em dia, ela faz mais roteiro do que arte mesmo. Ela faz arte especial, faz uma capa ou outra, mas ela é focada mesmo em roteiro atualmente, né? Na mesma época do Conan, em 2013, ela começa a participar de uma série The True Lives of Fabulous Killjoys, junto com o Gerard Way, que faz aquele Umbrella Academy, Patrulha do Destino. O atual Patrulha do Destino, né? E continua colaborando com todo mundo que é amigo dela e faz convite. Tipo, ela participa da antologia do Vampiro Americano aqui com uma história muito maneira. Novamente, num projeto do Scott Snyder, que foi o autor que estava à frente do Batman quando ela fez. Aí você vê que os caras trabalham com ela e querem... E chamam de novo. Porque ela é excelente profissional, assim, muito ponta firme. Aquilo que eu falei no começo do programa, cara, ela é uma pessoa muito agradável de se lidar, ela cumpre todos os prazos, ela é extremamente talentosa. Parceria perfeita, né? Perfeita. O Vampiro Americano Antologia já foi encadernado em capa dura aqui, inclusive, no Brasil. Volume 6. Volume 6, a história dela. E em 2014, ela é uma das co-criadoras de Academia Gotham, que saiu aqui no Brasil em 4 volumes. Editada pelo editor mais simpático desse país. Daniel Lopes. Daniel Lopes? Não, deixa eu ver. Você que editou, Alexandre? Sim. Tudo do Academia Gotham? Sim. Saíram no Brasil 5 volumes, esses daqui são os 2 primeiros, com o início da saga. Os outros depois entraram mais pessoas trabalhando e tal. E isso é uma série totalmente criada por ela, né? Para a DC Comics. Junto com os 2 criadores, né? O Carl Herschel e o Brendan Fletcher. Fletcher. E ela cria, ela pensa nos roteiros e tal, desenvolve o visual dos personagens. Como eu me divertia com isso aqui, Danielzinho. E é uma delícia. Ela fala que depois do Por Deus ou Pela Casa... Calar, editor. Depois do Por Deus ou Pela Casa, se você quiser conhecer Beck Cluna como pessoa, tem que ler Academia Gotham. Ela coloca tudo que ela gosta aqui. Inclusive muita homenagem a Harry Potter. É mesmo? Todas essas paradas de fantasia. Porra, assim. Academia... E torna a desenho Batman também. É uma delícia essa série, cara. Academia Gotham, então, no futuro, vale um programazinho aqui no canal pra gente falar mais de Beck Cluna, hein? Tem várias coisas maneiras, cara. Ele tem vários convidados legais. Tem Eduardo Medeiros, que faz uma história aí. O do Medeiros? É muito da hora essa série. A série que o Damien aparece é demais. Demais. O arco do Damien é ótimo. É, porque isso aqui tem esses 2 volumes, depois tem um volume temporada final, e aí entra a segunda temporada disso daqui. Segundo semestre, exatamente, vem depois. E aí, essa
parte da criação e do roteiro começa a chamar atenção, porque ela faz um trabalho muito bom aí em várias outras histórias curtas. Aí a Marvel chama ela pra fazer vários projetos, e um dos que ela mais fica à frente por um tempo é o Justiceiro. Cara, ela faz uma parceria incrível com o Steve Dillon. Steve Dillon, roteiro dela e desenho do Steve Dillon. Olha o nível, cara. Aqui no Brasil saiu na segunda série de encadernados do Justiceiro. E olha o tanto de encadernado. Teve o volume 4 com o roteiro dela, o volume 5 e o volume 6. Que encerra a saga. Que encerra... Não, depois teve mais... Não, encerra o arco dela. Ah, sim, que encerra o arco Acho dela. Que foi até o 8 essa história. Até o 9, se não me engano. 8, 9, Aí depois começou... Agora tá na terceira série do Justiceiro já aqui no Brasil. Mas você viu o tempão que ela ficou à frente do personagem? E não para aí, né? Ela fez, como vocês falaram, Young Avengers, capa pra um monte de revista. Monstro do Pântano, cara. Até Monstro do Pântano ela fez. Ela fez a Salter Cross recentemente pra Image, que a gente falou lá no começo. Essa Salter Cross é recente? Recente, acho que 2016, 2017. Entendi. E era longeva também, né? Já saíram 3 TPs. Eu não sei se finalizou, tá? Porque eu não li ainda, mas foram 3 TPs e também aclamadíssima. Roteiro dela, desenho de outro cara. E tem uma curiosidade também que agora em 2020 está saindo uma série, não sei se já concluiu lá fora, mas aqui no Brasil acho que não vai sair nunca, chamado Dark Agnes, que ela revisita o mundo do Robert Howard. É uma personagem... Tá saindo pela Marvel? Saindo pela Marvel, uma minissérie escrita pela Becky Cloonan, e ela descobriu essa personagem, uma heroína fortíssima, maravilhosa, escrita pelo Robert Howard. Dos Pulps? Ele escreveu 2 histórias completas dela, caiu no esquecimento total e agora foi resgatado pra essa minissérie da Marvel. Aí, cara. Você sabia dessa Não Dark sabia, Agnes? cara. Nem você sabia? Ô, louco! Muito louco, né, cara? Caraca! Se eu soube em algum momento, eu apaguei da minha mente essa história. Nossa, mano! Puta história, E tá né? saindo pela Marvel Comics. Saindo pela Marvel. A gente não pode publicar isso. Pô, Beck, lança pela Image isso. Pela Image! Mas você vê que carreira excepcional que ela tem? Ela é nova, 40 anos. É tipo quando a gente fala do Jeff Lemire aqui, que trabalhou com um monte de coisa. Um monte de coisa em pouquíssimo tempo, com uma qualidade muito alta. É impressionante. Tem tudo a ver com o Pipoca e Nanquim. Ela ter feito o Conan, fazer essa personagem do Howard. Puta, é um prazer enorme lançar o Por Deus ou Pela Cara. E trouxemos a HQ que é queridinha do coração dela. Cara. De espada e feitiçaria. O gênero favorito aqui do Pipoca. Sensacional, É sucesso na certa, gente. Sucesso na certa. Meu Deus. Você vê só que legal, né? Ela já nos entregou muita coisa numa carreira, dá pra dizer, curta ainda. Numa carreira curta. Já entregou um monte de coisa pra nós. E como ela ainda tá atuante, imagina só o que ainda vem pela frente de uma Becky Cloonan cada vez mais experiente. Nossa, sigam ela no Instagram. Ela tem um Instagram bem bombado, assim, mais de 100 mil seguidores. E, nossa, ela põe cada arte bonita. E ela é chamada constantemente pra fazer capa de CD, capa de disco, pôster. Ela fez pôster pro Black Sabbath. Ela é convidada, assim, pra Deus e mundo pra fazer coisa, cara. Jogo de videogame. Ela tem um monte de projeto legal. E você vê que ela curte a vida, assim, porque ela faz o que ela ama, que é quadrinho, cara, desenhar. Carreira excepcional, cara. Que da hora. E ela faz o que ela ama, mas teve ali um início humilde e ralou, cara. Ralou pra caramba, foi no independente, foi abrindo espaços, abrindo na marra, cara. Isso é da hora demais, cara. Fantástico. Tem tudo a ver com a editora Pipoca e Nanquim, não é mesmo, galera? O que o Lamour falou lá no Maxwell? Vai e faça o seu. Exatamente. A cartinha final dele lá, né? Exatamente. Vai, faça o seu. Galera, e é isso. Nós estamos trazendo agora, por Deus ou pelo acaso, pré-venda agora com 30% off até 1 de maio. Os links estão todos aí na descrição e já fica o aviso. Semana que vem... Já tem outro anúncio. Que isso, não sei se é semana que vem ou na outra, mas já mas vem. dá pra acontecer. Dá pra acontecer outro anúncio aqui no canal de um outro quadrinho completamente diferente desse. Que é do jeito que a gente gosta de trabalhar. Vai pra um monte de coisa que a gente ama. Uma coisa completamente diferente da outra. Tendo como... Eu tô empolgado, viu? Tendo em comum apenas... Vou te falar que eu tô empolgado. A qualidade e a paixão por quadrinhos. Eu também tô empolgado! É isso, sensacional. Tchau, galera. Valeu. Até mais. Tchau.